E aí, galerinha do oitavo, beleza? Saudade de vocês, hein? Aquele barulho na sala, né? Deu silêncio, tá? Mas tô com saudade mesmo dessa turma, da escola em si, né? Gosto de vocês aqui junto comigo, vocês com aquela cara estranha, cara feliz quando aprendem, né? Cara assim, estranho, vou explicar, né? Estranho porque fica assim, às vezes sem entender muito, mas aí logo a gente aprende e toca o barco, né? E isso que é bom, certo? Tô com saudade de vocês por causa disso. Ó, a gente vai aprender hoje e relembrar, na verdade, né? Aprender nada, a gente já tá craque, na verdade. Sobre os números racionais, né? Primeiro a gente precisa voltar à memória aí o que são esses conjuntos, né? Que a gente chama de números, números naturais, números inteiros, que a gente já aprendeu. E aí os números racionais agora. E a gente sabe que cada um tem a sua definição, não é assim? Show! Então vamos relembrar um pouquinho, ó. Números naturais são aqueles conjuntos, o conjunto dos números que tem o zero e os números positivos, né? Para a direita aí de vocês, no caso. Os números inteiros tem o zero, os números positivos à direita de vocês, e à esquerda tem o quê? Os números negativos, não é isso? Muito bem, isso aí. E os números racionais? Os números racionais são aqueles números que a gente escreve ele em forma de fração, são aqueles números decimais, ou seja, aqueles números com vírgula, certo? Que eles têm fim ou são finitos, infinitos ou finitos. São os números racionais, certo? E a gente vai aprender agora, relembrar um pouquinho sobre cada um desses conjuntos. Na verdade, as especificações de todos os conjuntos e o conjunto dos números racionais, certo? Então, ó, como eu disse, os números naturais tem o zero lá no meio, né? Aí, logo após o zero, tem o 1, para a direita de vocês, no caso, né? Tem o 1, aí tem o 2, o 3, e aí vai, né? Infinito. Os números positivos são infinitos. Aí, ó, deixa eu escrever aqui de uma forma diferente, para a gente não confundir, né? Ponto e vírgula. Tem o 0, 1, 2, 3, certo? E a nossa esquerda, o que é que tem? Ó, tem os números negativos, não é isso? Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Não é isso? Isso. Olhando do 0 para frente, a gente sabe que são os números naturais. Beleza. Olhando do 0 para trás, para a esquerda da gente, a gente sabe que tem os números negativos, que juntando com isso aqui, a gente forma um conjunto bem maior, que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Beleza. E agora tem os números racionais. Aí vocês vão perguntar, professor, onde é que cabem os números naturais aí? Vai subir ou vai para baixo? Como é? Não. Os números racionais, ó, estão aqui dentro, certo? Beleza? Ó, 4 dividido por 2. A gente sabe que uma fração é uma divisão, né? 4 dividido por 2 é 2. Parabéns, eu sei que vocês fizeram isso aí sem nem piscar, né? Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. Isso aqui é um número racional? É. É um número natural? Sim. É um número inteiro? Sim. Olha só que interessante. Esse número aqui, o resultado dele é um número natural. O resultado dele também é um número inteiro, porque os números positivos também estão dentro dos números inteiros. E o resultado dele também é um número racional? Sim. E isso aqui antes? Opa, isso aqui antes não é um número natural. Uma fração não é um número natural. É um número inteiro? Também não, porque nos números inteiros, assim como nos números naturais, não tem fração, não tem esse número fracionado aí, certo? Mas por que é um número racional? Se eu não tiver dito, estou dizendo agora. Isso aí é um número racional. Por quê? Porque ele está escrito em forma de fração, certo? Fração. Ele também pode ser escrito na sua forma decimal. Ó, esse aqui é um número decimal. Exato. 2,0. 2,0 é 2. Normal.
Isso aqui é um número decimal exato, ou seja, ele tem fim, ele não é infinito, ele tem fim. E ele é mais decimal ainda porque ó, ele nem precisa dessa vírgula aí. Porque se tiver após a vírgula só o número 0, a gente descarta ele. Então fica só 2. Beleza? Então, ó, falei de número decimal, exato e tal. Vamos relembrar um pouquinho então. Ó, vou apagar isso aqui, certo? Entendido aqui, né? Os números, os conjuntos. Beleza. Obrigado aí pelo feedback. Vocês sabem que eu gosto que vocês respondam. Então vamos lá, ó. 2 vezes 4 é um número decimal. E o número decimal está dentro dos números racionais. Ele é um decimal exato. Por quê? Porque ele tem fim, certo? Ele tem fim. Depois da vírgula tem um algarismo e ele tem fim. Acaba, beleza? Então, ó, quais são os outros decimais? Ó, vou botar aqui 0. Eu vi que essa cor fica melhor para você. 0, vírgula, 6, certo? Sem fim. Opa, isso aqui é um número decimal, sim ou não? Sim, muito bem. Por quê? Porque tem uma vírgula aqui, ó. Após esse número aqui inteiro, né? Esse número fechadinho aqui, tem uma vírgula. Vírgula 6, sem fim, sem terminar. Então isso aqui é um número decimal infinito, que a gente chama de dízima periódica. Dízima periódica. Isso é o quê? É quando a gente faz aquela divisão lá, dá um resultado, um número decimal, vírgula, que não tem fim. É uma dízima periódica. Aí na matemática a gente tem que saber exatamente aquilo que a gente está aprendendo ali. Dízima é o quê? É um número decimal que não tem fim. Periódica. Por que periódica? Ó, porque após a vírgula, um número decimal que não tem fim, ele possui um período. Ele deve possuir um período se ele for um número racional. Beleza? Sei que vocês já estão lembrando lá dos números irracionais, que a gente também vai fazer uma revisão, que são aqueles números que não têm fim, mas eles não têm período. Os números racionais, eles não têm fim, mas eles têm período. Qual é o período aqui? Aí a gente coloca um P, né, de período, ó. O período desse exemplo é o quê? É o 6, muito bem. É o 6, porque após a vírgula só se repete o número 6. Então o período dessa dízima periódica é o 6. Beleza? E aí, como só tem o 6, não tem nenhum outro número lá intruso, então a gente chama isso aqui de dízima periódica simples. Porque é simples, ó. Tá aqui, simples. A gente olhou, é simples. Só tem 6 após a vírgula, então tem um período que é 6 e é simples, porque só tem o 6. Aí vocês vão me perguntar, ah, professor, e se tivesse outro número após a vírgula aí, como a gente já viu? Qual é a classificação desse número? Boa pergunta, parabéns. Ó, quando eu tenho um número com vírgula, 0, vou botar o 1 aqui para vocês não acharem que sempre tem que ser o 0, certo? 1, vírgula, 4, 3, infinitamente. Ó, a gente percebeu que após a vírgula tem um número 4, um intruso aqui no meio, né? Ele não deveria estar aí, mas está. A gente não pode tirar, senão a gente vai mudar o número, não é verdade? Então o 4 está aí e depois tem o 3 aí infinitamente. Opa, se o 3 se repete sem fim, a gente sabe que o período é 3. O período desse exemplo aqui é 3, porque o 3 ele sempre se repete, ele não tem fim, nunca se acaba de se repetir, certo? Mas eu posso dizer que isso aqui é uma dízima, porque é um número decimal, periódica, porque tem período, mas ela não é simples. Não é simples por causa desse número 4 aqui, o intruso, que atrapalha aqui tudo, né? Então a gente sabe, então, que por causa desse 4 aqui, intruso aqui após a vírgula, eu chamo de dízima periódica composta. Composta, certo?
grava aí ou anota aí da forma que você achar melhor. Mas eu, quando falo composto nessa ocasião, porque é composto de 2 números ou mais. Pegou aí a dica? Então é uma dízima periódica composta, porque tem mais de um número além do período. Beleza? Galerinha, essa é uma revisão aí inicial, né? A gente já está craque nos números racionais, beleza? Vou deixar uns exercícios aí para vocês ao final dessa videoaula, para vocês reconhecer aí se são números naturais, se são números inteiros, se são números racionais, e aí? Ou se esse número aí pode ser natural, inteiro ou racional ao mesmo tempo, beleza? Ou se ele é só inteiro, não é natural, e aí? Mas é racional, olha só, a gente já aprendeu, a gente tem que relembrar isso, tem que estar perfeito aqui no nosso cérebro, na nossa mente, beleza? Brigadão aí, ó, tira uma foto, um print do seu celular, de onde você estiver assistindo, pega o papai para a mamãe tirar uma foto de você estudando, posta no seu Instagram e marca a escola, beleza? A gente quer acompanhar você aí nesse estudo. Valeu, um abração, até a próxima, que é breve, viu? Vai tocar! Olá, oitavo ano! Vamos começar a nossa aula de geografia? Hoje nós vamos revisar alguns conteúdos que nós vimos em sala. E nós vamos iniciar com o histórico dos fluxos migratórios no mundo. Lembram que nós falamos sobre a teoria da evolução? Então nós pegamos ela e aí analisamos o que ela nos traz sobre a migração ou sobre o fluxo migratório do que ela coloca como gênero Homo no mundo. Ela divide, não é? Segundo ela diz que o homem veio do gênero Homo e ela vai dividir assim, ó, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Vocês lembram das características dele? Nós falamos que o Homo habilis, ele era o homem habilidoso que fabricava utensílios e construía seus abrigos. Em seguida, o Homo erectus é aquele que vai ter a postura mais ereta. E aí, essa teoria vai considerar que ele foi o primeiro homem, né, o primeiro ser humano a explorar outras regiões do mundo. Essa mesma teoria vai dizer que o Homo sapiens vai ser o Homo sábio, e aí ele vai ser responsável pela ocupação de todo o restante das regiões do planeta, né? Como eu falei, ele vai ser considerado o mais inteligente da sua espécie, segundo essa teoria. E aí nós trazemos um mapa para observar o fluxo, né, essa migração desse homem. Então ele teria saído da África, indo primeiro para a Ásia, em seguida, ó, África, Ásia, ele teria vindo também para a Europa. Saindo da Europa, ele vem, ó, Oceania. E aí, ele teria passado pela Sibéria e vindo para a América. Aí vem uma questão para vocês. Lembram que nós falamos sobre uma teoria que explicaria como esse homem saiu da África e atravessou, saiu da Sibéria aqui e veio para a América? Que foi o quê? Aqui, ó, como é que eu vou chamar? Estreito de Bering, não é? Onde na era da glaciação, como o oceano estaria congelado, esse homem teria conseguido passar andando e aí ter atravessado até a América. No caso, seria inicialmente na América do Norte, depois na América Central e aí América do Sul. Porém, outras teorias, outros estudos apontam que o Homo da América do Sul ele seria mais velho do que o da América do Norte. Então ele não teria vindo pelo estreito, e sim em pequenas embarcações, ok? E aí, quais seriam os motivos, né, para que esse Homo saísse de sua região em que ele estava? A primeira seria a busca por alimento, já que eles ainda não praticavam agricultura nem a pecuária. A segunda seria as mudanças naturais da região em que ele se localizava no momento, como no caso o clima, às vezes congelava e ele precisava sair. Em seguida seria a descoberta do fogo, que possibilitou esse homem a ir para lugares mais frios e aí com o fogo ele poderia se esquentar. E por último seria explorar novos territórios. Seriam 4 motivos principais para que esse Homo
tivesse migrado. Agora nós vamos falar sobre as migrações mais recentes, seus motivos, né? O que levou. Observe, nós temos aqui, ó, várias pessoas na imagem, certo? Crianças, mulheres, jovens, moças, dá pra ver que há pessoas mais jovens. E vejam que nessa foto dá para se perceber que eles são diferentes, principalmente na sua vestimenta. Então a gente vai tentar entender agora o que é xenofobia, por que as pessoas migram de um país para o outro. E aí vem uma pergunta. A gente sempre estava falando sobre isso. Migração, emigrante, imigrante e refugiado. Qual é a diferença principalmente entre emigrante, imigrante e refugiado? Migração, eu sei que você já sabe, é o deslocamento de um local para o outro. Mas e a diferença entre emigrante e imigrante? Qual a diferença em relação também ao refugiado? O refugiado, ele faz migração? Vamos para o exemplo. Eu trago aqui o exemplo 1, por exemplo. Olha, João Henrique, ele é brasileiro. Ele resolve sair do país para morar em Portugal. Portanto, para os brasileiros, ele é um... Então, veja só. João Henrique é da onde? Do Brasil. Ele foi para onde? Portugal. Ele está fazendo migração, saindo do Brasil para Portugal. Aí ele perguntou assim, olha, para os brasileiros, para as pessoas do país que ele saiu, esse João Henrique vai ser o quê? Imigrante ou emigrante? Se você respondeu emigrante, está correto. Pois emigrante é aquele que sai. Então, João Henrique, para os brasileiros, que as pessoas que ele deixou, ele é um imigrante. Vamos para o exemplo 2. Olha só. O mesmo João Henrique, olha ele de novo aí, já chegou em Portugal. Para os moradores de lá, ele será um pontinho. Olha, moradores de onde? De Portugal, que foi onde ele chegou. Se ele está chegando, para os portugueses, ele vai ser um quê? Um imigrante. Porque imigrante é aquele que chega. Então, olha a diferença aí. Imigrante é aquele que está saindo, deixando o seu local de origem. No caso do João aí, para os brasileiros, que foi o país que ele saiu, ele vai ser um imigrante. Mas, quando ele chega em Portugal, para os portugueses, ele é um imigrante. Aí nós chegamos ao exemplo 3. Olha só. Ahmad é uma mulher síria. Olha só, síria, que decidiu sair do seu país junto com seus 2 filhos por causa da guerra. Portanto, ela e seus filhos são considerados... Veja só, de onde foi que ela saiu? Síria. Nós sabemos que a Síria é um país que está há muitos anos em guerra civil. Ela está o quê? Fugindo. Ela está sendo forçada a sair. Será que para ela seria bom, seria confortável viver com os seus 2 filhos num lugar onde há constante guerra? Ela vive com medo, não é? Então, por causa disso, ela é forçada a sair, ela vai fugir. Então, ela é um refugiado. Essa é a diferença, sabe? O motivo por que saiu. Aqui, ó, no imigrante e no imigrante, eles saíram por livre e espontânea vontade. Aqui não. Ela foi praticamente forçada a sair, sendo uma refugiada. Mas ainda falando sobre imigração, a gente classifica, né, alguns migrantes como fuga de cérebro, né? Essa migração. O que será? Vejam só, um cérebro com 2 malas saindo, né? Ele está saindo, fugindo. Por quê? Quando nós falamos em cérebro, a gente pensa em quê? Inteligência, né? É onde nós pensamos. Está aqui a nossa sabedoria. Aquilo que nós estudamos está tudo aqui. Então, fuga de cérebros está se referindo às pessoas, os profissionais qualificados, aqueles que estudaram, se graduaram, fizeram mestrado, né, pós-graduação, e aí eles deixam seu país de origem para se fixarem em outros países, em busca de quê? De oportunidades melhores. Ou seja,
Ele está saindo do seu país porque provavelmente não teve ali a oportunidade de exercer aquilo que ele estudou. Ou se teve, ele observa que em outro país ele será melhor utilizado. Então ele prefere ir para esse país. No caso, países que recebem muito esse tipo de imigração são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Suécia, recebem muitos migrantes desse tipo aí, fuga de cérebros. Vamos agora falar sobre as principais causas da migração. Primeiro, conflitos internos, guerras civis, como a gente deu lá o exemplo da mulher síria que fugiu com seus 2 filhos. Ela fugiu porque tinha conflito interno dentro do seu país. Em seguida, a gente fala sobre perseguições, elas sejam políticas, religiosas ou étnicas. Então, as pessoas decidem sair. Em seguida, crise econômica. Ela vê que o seu país está em crise, não há emprego, ela decide sair em busca de melhor condição de vida. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, Venezuela, lembra? Foi falado muito ano passado sobre isso, que os venezuelanos estavam deixando o seu país por causa da grande crise econômica. Inclusive, nós falamos sobre isso em sala de aula. Outro exemplo aqui, são algumas pessoas que estão saindo em barco, em embarcações pequenas, elas até mesmo arriscando suas vidas, mas preferem sair do seu país que está em conflito para buscar melhor condição de vida em outro lugar. Ela arrisca a sua vida. Olha só, enquanto aqui estão indo de barcos, esses aqui estão caminhando pela estrada. A segunda principal, a última, na verdade, causa seriam catástrofes naturais. Então, uma determinada cidade que sofreu um tsunami, então a pessoa tem que sair. Ela acaba saindo para procurar novamente melhor condição de vida. E aí vem uma pergunta, gente. Quando essa pessoa que migrou chega em outro país que não é seu, às vezes não sabe nem mesmo falar essa língua, não conhece a cultura, infelizmente elas acabam barrando, olha só, na xenofobia. Eles acabam encontrando essa mão aí. E vejam, é um grupo de pessoas e você observa já que elas não são do mesmo país, não são do mesmo lugar. São aí pessoas de diferentes culturas. E o que é xenofobia? Esse conceito vai definir as manifestações de aversão, agressão, hostilidade contra pessoas que são estrangeiras, pessoas de outro país, de outro lugar, e que são vistas, olha só, como forasteiras. É esse ponto negativo, infelizmente, desse processo de imigração, é que acabamos encontrando em alguns lugares a xenofobia em relação a essas pessoas que migram. Bom, por hoje é só nossa aula e espero que vocês vão lá no nosso portal e façam as atividades que ficou para vocês realizarem, ok? Tchau, oitavo ano! Oi, gente, aula de ciências agora. E eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Mas por enquanto, as nossas aulas terão esse formato em vídeo, tá? Vamos começar essas aulas recapitulando tudo que a gente já viu no início do nosso ano, tá? Então a gente vai ver agora, se debruçar, esse assunto aqui, ó, formas e usos da energia. Primeiro a gente precisa conceituar o que é energia. Tá, o que é energia então? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Beleza, já tem um conceito de energia. Mas para isso eu também preciso entender o que é trabalho. Eu sei que energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que é trabalho então? Vou demonstrar o que é trabalho com um exemplo. Vamos lá. Finge que eu estou empurrando aqui essa mesa com uma determinada força. Se essa mesa se deslocar, aqui eu tenho um trabalho. Ou seja, trabalho é o seguinte: quando eu exerço uma força sobre um determinado objeto, sobre qualquer objeto, se ele se move, se ele percorre o deslocamento, aí a gente tem um trabalho. Então energia é o seguinte: capacidade de realizar trabalho. E trabalho é quando impulsiona uma força em um determinado objeto e esse se desloca. Ok? Ok, tudo bem? Vimos então o conceito de energia e trabalho, que é fundamental para a gente entender as formas e os usos da energia. Ok? E a gente tem dois tipos de fontes de energia, ou seja, como ela pode ser gerada. Ok? A gente pode dizer que temos fontes de energias
renováveis e fontes de energia não renováveis. Quais são as fontes de energia que são renováveis? São aquelas que se renovam, não tem tempo de vida de limite. Ela nunca se acaba. Por exemplo, a água solar, os ventos, todas essas energias não têm fim, não tem limite, ok? Por isso que a gente vai dizer que esses tipos de energia são energias renováveis, tudo bem? Próximo tipo de fonte de energia é as não renováveis. O principal exemplo para esse tipo de energia é os combustíveis fósseis, por exemplo, os derivados do petróleo, gasolina, gás natural, todas essas coisas têm seu tempo de vida limite. E por isso a gente diz que esses combustíveis são não renováveis, porque não se renovam e têm um certo tempo de vida, ok? Então nós temos dois tipos de fontes de energia, renováveis e não renováveis, ok? Agora a gente precisa entender quais são os tipos dessa energia. E a gente tem três tipos principais: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia mecânica. A energia cinética, como a gente bem viu, está relacionada com o movimento dos corpos. A energia potencial gravitacional está relacionada à altura. Por exemplo, se eu deixo esse objeto aqui, essa caneta, e ela cai ao chão a uma determinada altura, eu tenho o quê? Energia potencial gravitacional. Tudo bem? A próxima energia é a energia mecânica. E a energia mecânica é o conjunto da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Você pode me perguntar, professora, mas tem como a gente medir a energia? Sim, tem como. Porque a energia é uma grandeza física. Então ela pode ser medida. Se a gente quer medir a energia, a gente precisa então usar fórmulas matemáticas. Então a gente tem algumas formulinhas aí. A primeira é a energia cinética, que diz o seguinte: a energia cinética, que eu vou relacionar como sendo esse E aqui, com o coeficiente aqui embaixo C, por causa de energia cinética, igual a massa desse corpo que está se movendo, vezes a velocidade ao quadrado desse corpo que se move, e tudo isso dividido por 2. Uma observação super importante. Nunca jamais esquecer. Esse quadrado aqui só corresponde à velocidade. Nunca ele deve ser feito depois, quer dizer, depois da multiplicação. Ele deve ser feito antes. Então, primeiro, você eleva a velocidade ao quadrado e depois você multiplica pelo fator da massa. E depois você divide tudo por 2. Tudo bem? A próxima equação que a gente tem é da energia potencial gravitacional, que diz o seguinte: EP, que corresponde à energia potencial gravitacional, é igual a massa desse objeto que está se deslocando vezes a aceleração da gravidade. E como a gente viu, a aceleração da gravidade tem um valor constante. Qual é esse valor, professor? A aceleração da gravidade vale isso aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é esse metros por segundo? É a unidade de medida para a aceleração. Então, toda vez que a gente estiver falando de aceleração, a gente vai utilizar que unidade de medida? Metros por segundo ao quadrado. Professor, esse valor da aceleração da gravidade é o mesmo para todos os corpos? Sim. É o mesmo para essa caneta? Para esse livro? Também. E para essa televisão? Também. A aceleração da gravidade a gente vai adotar como sendo 10 para todos os corpos, ok? É um valor fixo. E sempre vai ser dado nos problemas que vocês forem fazer, tá? Depois da aceleração da gravidade, a gente tem esse valor aqui, ó, a altura, que a gente vai representar pela letra H. E a gente vai multiplicar tudo. A massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Como eu falei acerca da definição de energia mecânica, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, se eu quero calcular, eu quero medir a energia mecânica, eu preciso obter o resultado da energia cinética, preciso calcular isso aqui, ó. E eu também preciso obter o valor da energia potencial gravitacional. Também preciso calcular isso aqui. Obter o valor da energia cinética e da energia potencial gravitacional, o que é que eu faço agora? Só somar as duas. Aí eu tenho o valor da energia mecânica. Tudo bem até aí? Então vamos fazer um exemplo com relação a essas fórmulas que a gente tem agora. Vou apagar o quadro e a gente volta já já, ok? Pronto, gente. Vamos continuar agora fazendo um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Tá? A gente vai usar aquelas três fórmulas, esse exemplo aqui que a gente colocou aqui no quadro. Tudo bem? Então vamos ler o problema, que esse é o primeiro passo. Primeiro a gente tem que ler o problema, não sei se vocês lembram. A gente lê o problema e depois coleta os dados. Tudo bem? Vamos lá, ler juntos. Um corpo de 10 kg de massa é abandonado de uma altura de 2 metros em relação ao solo e cai em queda livre. Sabendo que a velocidade do corpo é 8 metros por segundo, determine a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Como é que a gente faz isso? A gente precisa utilizar aquelas duas fórmulas que a gente colocou aqui no quadro. Mas primeiro,
vamos separar todos os dados que esse problema nos traz. Tá? O primeiro dado que a gente tem é esse aqui. Ó. O problema dá que a massa desse corpo é de 10 kg. Então vamos colocar aqui. A massa é igual a 10 kg. Tudo bem? Qual o próximo dado? Ele diz que esse corpo é jogado de uma altura de 2 metros. Então a altura desse corpo é, que a gente representa como sendo H, é igual a 2 metros. Tudo bem? Qual o próximo dado? Sabendo que a velocidade do corpo é de 8 metros por segundo, então V é igual a 8 metros. Velocidade vai ser igual a 8 metros. Determine a energia potencial e a energia cinética desse corpo. Então vamos lá. A gente precisa saber então, se a gente quer determinar a energia potencial, aquela formulinha para energia potencial, que diz o seguinte: energia potencial vai ser igual a massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade, que é uma constante, é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura. A gente conhece a massa desse corpo? Sim, a gente conhece, está aqui, 10 kg. A gente conhece a aceleração da gravidade? Sim, é um valor fixo, já é embutido no problema. A gente conhece a altura? Também, está aqui, ó, 2 metros. A única coisa que a gente precisa fazer, depois de coletar os dados e descobrir qual é a equação que a gente vai usar, é pegar esses dados e jogar na equação. Então vamos fazer isso? Eu vou pegar aqui os dados que eu preciso e jogar na minha equação. Vai ficar igual a energia potencial gravitacional igual a massa desse corpo, tem valor de 10, vezes a aceleração da gravidade, que também é 10, vezes a minha altura, que é 2 metros. Depois que eu fiz isso, eu vou multiplicar todos esses valores. 10 vezes 10, 100, vezes 2, 200. Aí você pode perguntar: professora, qual a unidade de medida para a energia? Para qualquer tipo de energia, a unidade de medida que a gente vai adotar é o Joule. Se escreve assim, ó. Joule. Ok? É o nome desse cara porque ele contribuiu muito com o conceito de energia. Por isso a gente vai adotar essa unidade de medida aqui. E a gente vai simbolizar por essa letra. O Joule. Então, toda vez que eu estiver falando de energia, a unidade de medida que eu vou usar, ou seja, que eu vou utilizar para medir a energia, vai ser isso aqui, ó. O Joule. Ok? Não se esqueça da unidade de medida. O problema não só pede a energia potencial, ele também pede a energia cinética. Certo? Então vamos calcular também a energia cinética. Qual a fórmula para a energia cinética? A gente sabe que a fórmula para a energia cinética é essa aqui. Energia cinética é igual a massa do objeto vezes a velocidade, e a velocidade é ao quadrado. Ok? E tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. A minha energia cinética vai ser como? Eu tenho o valor da massa? Tenho sim. Tenho o valor da velocidade? Tenho também. 8 metros por segundo. A única coisa que eu preciso fazer agora é pegar todos esses dados e jogar na minha equação. Vamos fazer isso? Vamos lá. Minha massa vale 10 kg. Vou colocar aqui. Vezes a velocidade ao quadrado. Qual o valor da minha velocidade? 8 metros por segundo. Vamos colocar aqui. Lembrando que só o 8 está ao quadrado, certo? Então, se só o 8 está ao quadrado, vou fazer desse jeito aqui, ok? Só para lembrar que é só esse valor da velocidade que está ao quadrado. Depois eu vou dividir tudo isso aqui por 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é levar a velocidade ao quadrado. Antes de fazer qualquer outra coisa, divisão ou multiplicação. Então vamos fazer isso. 8 ao quadrado vai dar 64. Então vamos colocar aqui. Energia cinética vai ser igual a 10 vezes 64, foi 8 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Tudo bem? 10 vezes 64, 640. 640 dividido por 2, 320. Então, a minha energia cinética vai ser igual a 320 joules. 320 joules. Tá, professora, e se eu quiser descobrir a energia mecânica para esse problema? Eu consigo? Consegue sim. Qual a fórmula para a energia mecânica? A energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então é só fazer o seguinte: pegar esse valor da energia cinética e somar com a energia, pegar esse valor da energia potencial e somar com a energia cinética. Só esqueci de colocar aqui a unidade de medida. Tá? Então, para obter a energia mecânica, é
É só eu pegar esses 200 joules e somar com esse 320, que vai dar quanto? 520 joules. E é esse o valor da minha energia mecânica. Tudo bem até aí? Então pronto, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês compartilhem com os colegas de vocês também essa aula. E espero que vocês acompanhem também essas aulas. E não esqueçam de estudar e fazer aqueles exercícios que vocês já fizeram